Veja bem, e a serpente lançou da sua boca água como de uma inundação. A Bíblia diz, as águas que tu viste são povos, populações. Então Satanás conquista toda a população da terra e joga a culpa dos problemas da terra na noiva. A noiva é culpada. Só para dar um exemplo para você, Nero fez isso. Nero lá atrás foi considerado a primeira besta. Eu já expliquei sobre isso. Como surgiu esse nome, a besta? Sem falar de Nabucodonosor, que lá em Daniel capítulo 7 diz que o animal que representava Nabucodonosor era um leão com duas asas de águia. E ele foi levantado da terra e foi dado a ele um coração de homem. E em Daniel 4, verso 33, encontramos que Nabucodonosor foi sentenciado por Deus e se tornou esse animal. Nasceram penas como de águia nele, e ele ficou no campo 7 tempos recebendo o orvalho dos céus, por causa da sua rebeldia. Depois você vê ele prefigurado num leão com asas de águia, e aí você vê o início da besta. Começa com Nabucodonosor. Ele literalmente se tornou uma besta selvagem. E foi para o campo. Ficou 7 tempos. O reino da besta começou ali. Né? O reino gentílicos. Aí você chega em Nero. Nós encontramos, segundo a história, que os cristãos da época eram perseguidos por Nero. Quando se estava fazendo culto em um certo lugar, Nero mandava os seus soldados prender aquelas pessoas, matar aqueles irmãos. E os cristãos tinham um código entre eles. Por exemplo, quando alguém aqui sabia que Nero ia atacar uma comunidade cristã em algum lugar, os irmãos mandavam cartas para aquela comunidade avisando, dizendo assim, ó, a besta vai atacar hoje. Eles chamavam Nero de a besta. Certo? Porque o próprio nome Nero em hebraico significava, era 666, o nome Nero. Depois, quando o papado toma o lugar de Nero, porque aquela besta foi ferida de morte, que era a besta política, né? A besta romana política foi ferida de morte, e se levanta outra besta, melhor dizendo, ela é curada de sua chaga, agora se levanta como uma besta eclesiástica, e ela também tem uma coroa, e na sua coroa está ali Vicarius Filidei, também com 666. Então Nero tinha, que era a besta antes da ferida de morte, e o papado também tinha 666. E o papado recebeu o mesmo poder de Nero, porque continuou perseguindo os cristãos. Ele só não perseguia a laia dele. Mas qualquer que não concordasse com a doutrina católica era morto, era queimado vivo. E os cristãos que fugiam do Papa também chamavam o Papa de besta, porque acreditavam que ele era a sucessão de Nero, só que de uma forma eclesiástica. Certo? Então, você voltando para Nero, antes do papado vir, ele era a besta, que os cristãos chamavam para ele a besta. O que ele fez, ele tocou fogo na cidade de Roma. E o que ele fez, ele disse que quem fez, ele culpou os cristãos. Se você já viu o filme Coades, acho que é Coades, você vai ver isto, explicando isso aí. É baseado na história. Também você pode digitar no Google. Quem colocou fogo na cidade de Roma? Nero. Ele mesmo ateou fogo na cidade de Roma. Depois ele falou para o povo de Roma. Foi os cristãos. E aí o povo começou a inundação. A besta, da sua boca sai a inundação, que é populações. A população de Roma saiu atrás da mulher, que era a noiva, a igreja, os cristãos, para destruí-la, porque Nero tinha colocado a culpa neles. Então ele soltou de sua boca a população, a inundação. E agora, nos 3 anos e meio, no final do tempo, melhor dizendo, antes um pouquinho do rapto, a besta de novo volta, porque a Bíblia diz que a besta é aquela que era, está aqui, Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste era.
Era Nero. E não é, porque ela era lá atrás, com Nero, ela deixou de ser porque ela passou a ser apenas um falso profeta ao longo das eras. Ela perdeu o poder da besta, né? Então ela é a besta que era e não é, e subirá do abismo. Lá atrás ela era, agora no momento ela é apenas falso profeta, ela não é, mas ela vai subir do abismo de novo no período dos 3 anos e meio. Satanás encarna no falso profeta e ela manifesta de novo. Então ela solta de sua boca, porque a palavra, a ordem que sai da sua boca, convence o povo. E eles vão fazer com que as pessoas da terra creem que o culpado das guerras, do Covid, das intrigas, dos problemas, tudo é o cristão. Isso já está mais ou menos começando. Entendeu? O culpado das dissensões, o culpado das guerras, o culpado disso, o culpado daquilo é esse negócio de acreditar em Deus. Então ele vai conquistar a população para que da boca dele saia esta ordem, a inundação sai de sua boca, populações da terra. E você vai ver a perseguição em cima da noiva na hora pertinho do rapto. Antes um pouquinho do rapto, a noiva andará se escondendo, perseguida. As portas dos seus tabernáculos serão fechadas, congregando escondido, a inundação atrás dela. Você vai andar na rua, os ímpios vão falar coisas para você no meio da rua, apontar para você, escarnecer de você, zombar de você. Está acontecendo já agora, está começando. Um indivíduo falou para mim na internet que eu ia pagar por essas coisas que eu estou falando. Um chegou para mim e disse, essa tal mensagem de vocês vai acabar no Brasil. Culparam o irmão Branham pela morte daquelas pessoas no Quênia. Aquele louco lá, que matou um monte de gente lá no Quênia agora, o ano passado. E eles acharam um jeito, na hora da reportagem lá, aparecem umas mensagens do irmão Branham, e o que eles fizeram? Culpa de William Branham. E os opositores, o Wilson Rogério, esse opositor aí, fez um vídeo. O William Branham mata tantas pessoas no Quênia. Como é que o irmão Branham vai matar um monte de gente no Quênia no ano 2023? Se ele morreu em 1965. Mas o que eles fazem? Eles dizem que aquele povo morreu, que aquele pastor estava crendo na mensagem do irmão Branham, e na mensagem do irmão Branham ele achou algum parágrafo que o irmão Branham incentivasse a matar as pessoas. Então o que vai acontecer daqui a uns tempos? Eles estão fazendo isso, fizeram isso também com Jim Jones. Jim Jones matou 900 pessoas e depois se matou aqui na Guiana em 1978, 13 anos depois da morte de irmão Branham. E eles fizeram o quê? Fizeram vídeos assim, ó. Como o Jim Jones, lá em 1946, visitou um culto do irmão Branham, então pronto, então Branham é culpado da morte dessas pessoas na Guiana também. Entendeu? Então o que vai acontecer? A mensagem, a noiva, vai receber a culpa de tudo de mal que acontece no mundo. E nós vamos viver no período antes do rapto se escondendo para sobreviver. Você só vai escapar disso se você deixar Cristo de vez. Se você quiser Cristo, você vai ser perseguido. Mas Deus vai socorrer a mulher, a noiva. Vai tomar ela, porque a ela é dada 2 asas de águia. Aí eu disse ontem à noite, a águia está representada na mensagem do profeta, porque é 4 animais, o boi, o leão, o homem e uma águia voando. E o profeta desses últimos dias está baseado na águia. É dada à mulher, à noiva, 2 asas de águia, e ela sobe a encontrar o Senhor nos ares. Satanás, com toda a sua inundação, como Nero fez, culpando os cristãos, e a inundação, a população de Roma foi atrás dos cristãos para matá-los. Satanás, nesses últimos dias, no anticristo, joga toda a culpa na noiva,
e a inundação do mundo, a população do mundo virá contra a noiva, mas Deus arrebatará. Mas aí o que Satanás faz? A inundação faz. Quando a inundação vê que não pega a noiva porque ela foi arrebatada, ela se volta contra o remanescente da semente da mulher, que é os irmãos, os crentes genuínos que perderam o arrebatamento, porque lia a mensagem do profeta, mas era, como eu disse ontem à noite, a turma do deixa para depois. Os virgens nesce. O óleo, só depois. Trovões revelados, só depois. O sétimo selo, isso é só depois. A manifestação do Filho do Homem, isso é só depois. Eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, eu creio num profeta, mas essas coisas é só depois. Então a turma do só depois estão nos mau lençol, porque eles serão os deixados para trás.